limitando a investidas ofensivas do adversário e depois sempre vencendo por 2-0. E aí teve agora essa transição para o Bruno Lage, que me parece uma transição mais complicada um pouquinho. O Caçapa sabia que era interino, o Bruno Lage, enfim, tem mais questões a gente descobrir aí como vai ser, mas as primeiras notícias são que os treinos estão em bom ambiente. E ele estreia hoje num jogo um pouco diferente, né? O Botafogo não deve ter o time titular. Pode ser que jogue com o time todo. Mas deve ser o Lúcio Flávio, né? Não está entrosado com o John Textor ainda não, que na hora do abraço ali quase rolou uma cabeção. Não vai ser o Lúcio Flávio, não. Não vai ser o Lúcio Flávio, não? Acabou de sair no bid. Ah, saiu no bid agora? Perfeito. O Bruno Lage. Está faltando só a confirmação da Comebol, para que o Bruno Lage já dirige o time hoje. Na nossa tarde ali ainda tinha essa informação. Não teve nome publicado no vídeo. Outra atualização que aconteceu durante o programa. Me mandou no WhatsApp aqui, foi o repórter. F5. Repórter lá do Globo, João Pedro Fragoso, que assina essa matéria, que é justamente sobre como o Botafogo, que está se estruturando, enfim, líder do Brasileirão, um clube mais organizado hoje, pode servir, inclusive, de trampolim, né? Para técnicos e outros jogadores, para receber propostas europeias. Acho que, enfim, o Luiz Castro conseguiu isso, ainda que a torcida fique muito insatisfeita com a decisão dele, foi treinar o time do Cristiano Ronaldo. O Caçapa, que há 7 anos e meio é um auxiliar do Lyon, começou como auxiliar de defesa, né? Uma coisa que a gente não está tão acostumado no futebol brasileiro, mas auxiliar técnico de defesa, hoje é auxiliar técnico. Com essas 4 vitórias em 4 jogos, ele tem o desejo de treinar um time. Assim, vai ter que tomar uma decisão se pintar uma proposta de um clube brasileiro, mas não é difícil imaginar um Atlético Mineiro, onde ele jogou, por exemplo, se precisar, daqui a pouco pode até inclusive ser diante dos resultados ruins. E o Bruno Lage, isso. O Bruno Lage, enfim, campeão pelo Benfica, fez uma boa temporada na Premier League pelo Wolverhampton, vai ser o primeiro treinador estrangeiro na história do Brasileirão a ter experiência em Premier League. O outro é o Filipão, que não é estrangeiro, claro. E ele acabou tendo uma segunda temporada ruim no Wolverhampton, tá desde outubro de 2022 sem trabalhar. Veio para o Botafogo, foi convencido pelo John Textor, né? A princípio ele não queria vir, foi convencido pelo plano do John Textor e ele tem contrato também até o fim do ano, pode ficar, ele inclusive falou que isso pode acontecer, mas também pensando no futuro, na carreira, quer reabrir esse mercado europeu para ele, um mercado que pode vir, inclusive dentro do grupo do Textor, né? Que hoje é a Eagle, que tem Lyon, tem o Crystal Palace. É legal ver essa forma que o Botafogo está conseguindo mostrar seus jogadores, né? Já tem proposta, enfim, do mundo árabe por sondagens pelo Tiquinho, teve proposta do futebol europeu para o Adrielson, o Lucas Perry também deve... O desafio do Botafogo é manter esses caras nessa janela agora, é o que o Textor promete fazer, mas tenho certeza que no fim do ano, principalmente se o Botafogo conseguir confirmar essa liderança do Campeonato Brasileiro, dificilmente esses grandes destaques do time não vão fazer mercado aí. A própria contratação do Bruno Lage já foi uma demonstração de força no mercado, né? Porque certeza. ele foi o nome que apareceu imediatamente após a saída do Cudê do Atlético Mineiro. Foi o primeiro e único, se eu não me engano. O primeiro nome. Primeiro certamente foi ele. Falava-se nele, aí depois assim, se não for, acho que tinha uma menção ao Thiago Nunes e de repente, mas era longe, apareceu e assumiu. Mas era longe. Mas já antes do Castro tomar a decisão, já tinha isso. Eu conversei com o Castro naquela semana que ele estava para tomar a decisão e ele estava muito preocupado com a imagem que ficaria, ele já muito inclinado em ir para o Al Nassr, ele estava muito preocupado com a imagem que ficaria dele da mudança. E ele chegou a me perguntar, mas o que você acha que vai ser se a notícia for sai Luiz Castro, entra Bruno Lage? Acho que dá um pouco do tamanho do nome do Bruno Lage também, se ele tem essa importância. Assim. Então, o Bruno Lage... E porque, o que é importante para o Textor no Botafogo a longo prazo? A longo prazo, ele precisa trazer investidores agora para a Eagle, né? Para a holding de grupos Marca. dele. Ele não... Fortalecer a marca. Porque o dinheiro dele vai acabar, né? Sim. Não dá para ele ficar colocando dinheiro o tempo todo. Então, hoje ele precisa disso, investidores. Gente que vai botar dinheiro não só no Botafogo, mas na holding de clubes para poder investir mais, tanto no Lyon quanto na parte que ele tem no Crystal Palace, no Molenbeek da Bélgica. Para ter dinheiro de investidor, ele precisa ter um posicionamento de marca forte. O que ele acredita muito no posicionamento de marca do Botafogo é isso, de reestruturar um clube tradicional, um clube que há muito tempo não vencia. Esse storytelling faz parte do projeto de marketing do Textor, né? Mas ao conseguir contratar um treinador como o Bruno Lage, isso é um posicionamento de marca forte. Por isso que ele não queria trabalhar com nomes. Cogitou-se, por exemplo, o interino do Luiz Castro, que é o Vitor Severino, ficar, porque, enfim, tinha um carinho da torcida com dele com o próprio Botafogo, até hoje tem, ele deixa isso muito claro nas redes sociais, mas isso não foi nem cogitado pelo Textor, porque ele falou, o Botafogo precisa ter um técnico forte, um homem que comande esse projeto,
E o Textor tem expectativa que ele continue para depois de 2024. E o Bruno Lage ir para o banco ou não, como treinador do Botafogo, nesse jogo, virou um detalhe, né? O importante é cuidar com calma da transição, até porque, né, imagina-se que ele tenha um trabalho autoral, que ele não queira simplesmente seguir os passos do Luiz Castro. Então, tem que ser uma proposta bem compreendida pelos jogadores, né? É a parte mais sensível, na verdade, do processo, é essa. Porque, obviamente, você olhar para o Botafogo, você pensa, bom, não tem que mudar nada, é só ele manter o que está acontecendo aí que vai ser campeão. Ele não veio aqui para ser, né, Ctrl-C, Ctrl-V de ninguém. Ele tem o estilo dele de jogar. Ele pode, inteligente que presumo ser, ver o que dá certo e ver o que pode ser melhor. Como, por exemplo, não ficar tão 0-0, demorar para fazer um gol. Nos últimos jogos, como o Thales falou. Enfim, ele vai estudar, já deve estar estudando isso. Eu acho importante essa questão, essa preocupação do Textor com o peso da marca, né? Como a marca se posiciona no mercado, uma coisa bem mercadológica mesmo, muito do marketing. Ele tem que fazer isso. Ele precisa segurar esses caras. Ele precisa que o Botafogo, o que ele está fazendo, essa narrativa de a torcida lotar o Nilton Santos, os jogadores terem música, o Tiquinho aparecer dançando, o Segovinha, o Botafogo voltar a ser falado toda hora positivamente, como alguns times brasileiros grandes, tão grandes como o Botafogo, passavam muito tempo sem serem positivamente abordados nas histórias. O Botafogo agora tem tudo positivo. Então, isso é fundamental para o processo que está construindo no Botafogo, que as pessoas acreditem no Botafogo, que vão investir no Botafogo, vão investir no grupo dele. Mas ele tem que segurar esses caras, óbvio, perder essas peças, Adrielson, o Tiquinho, o PR é catástrofe, para esse momento atual, catástrofe. Então, ele vai ter que segurar, ele acha que vai segurar mesmo. E o trabalho do Lage é muito parecido quando você pega, por exemplo, agora aqui no passado recente, alguém que saiu por cima, assim... Vamos lá, Jorge Jesus, também é português, de cabeça aqui. Quem vem depois dele, que foram vários até agora, do Flamengo, todo mundo falava, não precisa fazer muita coisa, inventar, não. É só seguir. Mas os caras têm trabalhos. Sim. Tem peça. A diferença do Lage para esses outros é o mesmo time. Ele pode trabalhar com o mesmo time, aperfeiçoando coisas que já estão boas. E essa história é curiosa no futebol também. Não é só fazer o que o Jorge Jesus fazia que vai dar certo. Mas você está entendendo? Só o Jorge Jesus tinha feito até então. Vamos lembrar que o Jorge Jesus... Como é que você vai só... sabe, não tem... O time se do você pudesse só comparativo. copiar o outro treinador, você seria tão bom quanto ele, né? É uma simetria ilusória, não existe essa coisa. O Flamengo do Jorge Jesus não estava bem, né? Tava caindo de produção quando ele sai, que apesar de ter ganhado o Campeonato Carioca. E aí entra o Domi, que é um técnico muito autoral, né? Que veio como cara carreira, e tal. Um técnico muito autoral. Auxiliar do pé. E acabou não dando certo. Eu acho um pouco duvidosa essa coisa, é só manter o time, porque tem desafios a fazer, né? Por exemplo, um desafio do Bruno Lage. O Bruno Lage, ele já trabalhou com 2 jogadores do Botafogo, lateral esquerdo, Marçal, e o Gabriel Pires, meio campo. O Gabriel Pires foi um homem muito importante para o Bruno Lage no Benfica. É o homem de confiança dele nesse Botafogo, vai ser. O Gabriel Pires está machucado há um tempão. Quando não estava machucado, estava bem no time. Entre a lesão dele hoje, o Botafogo encontrou um meio-campo ali, principalmente defensivo, com o Marçal e Tietê e o Carlos Eduardo. Ele provavelmente vai mexer nisso. O Gabriel Pires, duvido muito que ele não seja titular com o Bruno Lage. Quem vai sair? Como vai construir isso especificamente? Os desafios da temporada estão aí. O Rafael machucou, o de plástico agora está PR também, o Gatito joga agora. O Rafael machucou. Vai ser Gatito. O Gatito O PR está com dor no joelho. Isso. Então, assim, e fora os adversários que vão passar a olhar o Botafogo. Já passaram, né? Já olham o Botafogo de outra maneira no campeonato. A estratégia de jogo a jogo, cada jogo é diferente. Então, assim, é muito importante para o Botafogo que tenha essa comissão técnica nova, alguém para pensar o jogo, porque não dava para tratar mesmo como... Vamos manter como está. Isso sim. E para fazer a transição também, né? Que é importante. Hora do intervalo, hein? Voltamos já com a redação.